Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Hoje estou aqui com uma convidada muito especial. É um tema que eu vou ser já sincera e honesta, que eu estou super desconfortável por não estar confiante com o tema em que eu não sei contribuir para ele, mas eu prometo que eu dei o meu melhor a estudar e empenhei-me em saber mais sobre o tema. Comigo hoje tenho Mariana Silva. Olá! Muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por teres aceito o meu convite. Espero que isto seja uma boa partida, tanto para ti como para mim e para quem estiver a ouvir. Eu queria começar por te apresentar e eu fui estudar um bocadinho sobre ti. É uma tarefa difícil. Peço desculpa. Em que eu passo a ler, em que havia um livro, havia um vídeo teu em que tu dizes assim: olá, o meu nome é Mariana, eu nunca gosto de me apresentar porque faço muita coisa e não sei por onde pegar. Como é que queres ser apresentada? Como é que queres dizer? Não sei. Ok. Então, sou a Mariana. Obrigada pelo convite desde já. Obrigada. Sou a autora do livro Desfilar pela História, que foi uma das coisas que nos trouxe aqui. Está já no cenário, por isso vou já dizer para as pessoas não acharem estranho. É um livro sobre história e a história da moda, até desde a pré-história até os dias de hoje, para falar um pouco sobre sustentabilidade, ilustrado pela maravilhosa Raquel Costa. Mas peguei aqui no tema de sustentabilidade porque esse é todo o resto da minha vida, basicamente. Sou investigadora académica na área, estou a fazer um doutoramento na área, já dei aulas na área e tenho uma plataforma que é Ética, Sustainable Fashion Hub, onde nas redes sociais, essencialmente, partilho informações sobre este tema, precisamente para o público que pode não contactar tanto com ele nos seus dias normais, não é? Nem toda a gente tem que ler artigos académicos todos os dias para saber que escolhas fazer. E o meu objetivo é tentar simplificar um bocadinho esta informação, por isso o facto de não saberes nada ajuda-me imenso nessa missão. E isto vai ao encontro do que é o slogan do podcast, que é o facto de não sabermos, falamos do que sabemos. E então é um bocadinho por aí, e eu quero também, como eu já disse no outro episódio, até então eu estava a trazer pessoas que eram do meu elo e eram confortáveis para mim, porque eu sabia o que é que estava a contactar. E isto também vai ser uma experiência, vai ser uma aprendizagem para mim. E pronto, olha, diz-me tudo o que é que tu possas nos dizer, o que é que... Eu gostava de pegar aqui na questão do livro, mas antes de chegarmos ao livro, eu quero pegar na parte da sustentabilidade. Como é que ela surge na tua vida? É assim, há formas... Houve um caminho mais direto, mas quando eu começo a falar, às vezes até um pouco sobre a minha infância, as pessoas dizem, é por isso que fazes o que fazes. Porque eu geralmente digo, a minha mãe é costureira. Então a gente diz, é daí que vem. Mas eu quando conto a história, geralmente não começo aí. Começo em 2019. Eu fui fazer Erasmus, passei 6 meses fora de Portugal e foi a primeira vez que tive de aprender a viver com apenas as peças de vestuário que cabiam na minha mala de viagem. Eu em casa tinha um armário de 3 portas, enorme, extrema consumidora de fast fashion, era onde eu passava os meus domingos, as minhas tardes, com as minhas amigas, era no shopping a comprar roupa, mas aqueles 6 meses fora fizeram adorar esta ideia do minimalismo, que não foi bem aquilo que eu acabei por fazer, mas a ideia de viver com pouco ou viver com menos. E então eu cheguei a casa, depois daqueles 6 meses, olho para o meu armário e fico completamente assoberbada. Tanta coisa. Para que é que eu quero tanto? Exato, para que é que eu quero tanta coisa, para que é que isto serve? Então decidi organizar com outros colegas de Leiria, eu estava a viver na altura em Leiria, aliás estava a estudar no Porto, mas os meus pais têm uma casa em Leiria e foi aí que decidi organizar um mercado em segunda mão, onde vendemos algumas das nossas peças e foi um bocadinho esta a minha introdução. Isto foi em fevereiro de 2020, mas entretanto, pandemia, fechou tudo, eu fiquei em casa, voltei para Leiria uns tempos. E acho que este tempo extra, eu estava a estudar Línguas e Relações Internacionais na altura, tinha um gosto por moda, sempre foi algo que esteve presente na minha vida, tive blogs onde falava sobre o tema, mas foi aqui neste período de mais pausa na minha vida em que pude tirar algum tempo e fui aprender na minha vontade, na minha independência, fiz curso online, descobri cada vez mais coisas sobre o tema da sustentabilidade, especificamente relacionada à moda, e a partir daí foi continuar até os dias de hoje. Não, olha, sério. Eu estou chocada.
E como é que surge a marca? A ética? A ética surgiu, na verdade, durante o meu mestrado. Eu, como disse, fiz uma licenciatura em Línguas e Relações Internacionais e fiz um mestrado em Branding e Design de Moda. Nada a ver. Só porque eu gostava muito de moda no ponto de vista de comunicação, que era algo que a nível da licenciatura não existia tanto. Então, pronto, fui para outras paixões e, honestamente, estou muito feliz com o meu percurso e acho que consegui juntar as duas coisas da melhor maneira. Mas, durante o mestrado, nós tínhamos um projeto de branding em que tínhamos que criar uma marca e eu criei a Ética, que na altura era uma revista. Foi assim a primeira iteração deste projeto, a primeira versão. E eu, pronto, adorei o projeto, toda a imagem, as cores são mais ou menos as mesmas, mas acabei o curso, estava a fazer a tese, entretanto arranjei trabalho, comecei a trabalhar na área, fiz jornalismo de moda durante alguns anos e a ética ficou para trás. Isto mais ou menos há 2 anos, não é? Sim, eu acabei o meu mestrado em 2021, não, em 2022, em 2021 comecei a trabalhar enquanto jornalista de moda, por isso sim, foi mais ou menos nessa altura. A ética começou em 2023. Eu estava a trabalhar como jornalista ainda, mas por muita liberdade criativa que eu tivesse, a sustentabilidade era uma coisa que estava a ficar um bocadinho para trás, não era propriamente o meu tópico. E eu tinha passado tantos anos a estudar este tema, porque foi o tema da minha tese de mestrado, que eu achava que tinha imensa informação e não sabia a mínima como usar, o que fazer com ela. Eu percebia que era uma informação válida, que as pessoas queriam saber o que é sustentável na roupa, o que não é, de onde é que vêm as nossas peças, etc. Que eu achei que estava na altura de criar uma plataforma que me permitisse partilhar essa informação, porque, na minha opinião, o conhecimento não serve de muito se não for partilhado. E então, a ética é isso. A ética é isso. É uma plataforma absolutamente gratuita, de acesso fácil, com linguagem simples, é atualizada todas as semanas com as mais recentes informações sobre a indústria. Às vezes fazemos assim pontos de esclarecimento de determinados temas, o que é que significam fibras sintéticas, fibras naturais, o que é isso, para também ajudar as pessoas a perceberem, a interpretar as suas etiquetas, as notícias que são espalhadas sobre a indústria e tudo isso. Eu tive a oportunidade, porque pronto, como eu estava fora do tema, eu esta semana estive muito focadinha a estudar e eu fiz uma entrevista à tua prima, porque ela é que nos ligou e disse: eu, Bia, conta-me tudo sobre a tua prima, o que é que tu achas que eu posso levar, o que é que eu posso falar? Pronto, tudo o que tu me estás a contar não é de novo para mim. Foi mais chocante, foi quando eu vi a ética. E eu até partilhei esta semana essa informação e eu passo a ler outra vez, que é 672 euros é a média que um consumidor europeu comum gasta em vestuário e calçado, estando Portugal a superar este valor com 840 euros. E eu fiquei tipo, como assim? E eu sinto que isto também acabou por me tocar, porque às vezes é as modas, é o que é que agora está a ser usado, o que é que não sei o quê. Eu, por acaso, nesse sentido, acho que sou uma consumidora que acho que sei ter moderação e há muita coisa, por exemplo, este ano eu comprei umas calças X, as outras que eu já não estava a usar, pus a vender. Faço muito esta logística, também para não ficar com as coisas empatadas e tento sempre dar uma nova vida a quem possa também usufruir. Ou às vezes dou muita roupa também. E às vezes eu fico mesmo a pensar, se eu tenho, sei lá, 3 pares de calças pretas, porquê que eu vou precisar de mais umas? Claro. Ou não sei o quê. Mas depois é aquela tentação de, mas pode dar jeito, mas é barato, não sei o quê. E é 2, 3 euros, depois são 50. É como os ténis, eu adoro ténis. Mas eu hoje em dia no meu trabalho não posso usar ténis regularmente. Ou seja, isso também foi um travão para mim do género. Será que eu preciso mesmo de uns ténis de 120 euros só para usar 2 vezes por semana? E se usar, porque no verão possivelmente eu vou usar, e eu tenho essa consciência, mas às vezes mesmo assim ainda cai lá nesse buraco. E pronto, não quero sentir mal com isso, mas quero aprender hoje contigo. E também tentar perceber, não sei se tens dados ou alguma coisa assim mais chocante que tenha também te trazido a este mundo e de gente, eu quero mudar isto, eu quero fazer a diferença. Sim. Foi interessante teres falado dessa parte do preço, porque se calhar começamos já por desmistificar aqui uma ideia, que
que é quando se fala de moda sustentável, as pessoas tendem a dizer mas eu não tenho dinheiro para comprar essas peças. Porque pensamos na moda sustentável como a peça X ou Y daquela marca portuguesa que usa algodão orgânico e todas as pessoas na cadeia de produção receberam um salário justo. Isso é muito importante, mas a moda sustentável não é só isso. Eu costumo dizer que a coisa mais sustentável que nós podemos fazer é usar o que já temos, ou seja, não comprar nada. E isso custa absolutamente zero. A maior parte de nós já tem um armário cheio de coisas e não precisa de estar constantemente a comprar peças novas, tal como tu deste esse exemplo. Isto é importante porque quando nós vamos falar sobre dados, aquele que tende a chocar mais ou aquele que tende a ser mais relevante é a quantidade de peças de roupa que nós produzimos todos os anos. Nós não temos um valor certo, porque as marcas não dizem quanto é que produzem, temos estimativas, são muito antigas, a estimativa mais comum que é utilizada até mesmo por académicos é 2017, ou seja, em 2017 não existia Shein, não existia Temu, por isso o número está muito desatualizado, mas pelo menos estamos a produzir 100 mil milhões de peças de roupa todos os anos. Nós somos 8 mil milhões de pessoas no planeta e estamos a produzir 100 mil milhões de peças todos os anos, no mínimo, ou seja, isto é uma estimativa por baixo. Obviamente que são mais peças do que aquelas que nós conseguimos consumir, estima-se que cerca de 30% da produção seja automaticamente descartada, nunca chega a ser vendida. 30% vai automaticamente para o lixo ou para um aterro têxtil, que existem muitos, nós não os vemos porque não estão cá em Portugal, mas eles existem. Onde é que há já agora? Tens um bocadinho por todos os continentes, na verdade também existem na Europa, a maior parte dos aterros têxteis na Europa estão na Europa do Leste, Roménia essencialmente, mas os mais mediáticos, aqueles que chamam muita atenção, é no Ghana, porque há ótimas organizações em Accra, na capital do Ghana, a fazer promoção desta realidade, a mostrar que ela existe. Houve estimativas também, acho que foi da Greenpeace, publicadas em 2024 e 2025, se não estou em erro, que dizia que todas as semanas, chega ao mercado de cantamento, que é um dos mercados de circulação destas peças usadas que chegam a este país, ou seja, por semana chegavam a este mercado 15 milhões de peças. Meu Deus. Por semana. Isso é mesmo assim. Sim, e existem muitos mais aterros, por exemplo, tens o aterro do deserto do Atacama, no Chile, que houve uma altura em que era visto no espaço, as pessoas tiraram fotos, exato, dava para ver os montes de peças naquele deserto. Entretanto já não dá para ver porque houve lá um incêndio, sem querer, às vezes acontece, as peças são incineradas, apesar de ser proibido, pelo menos na União Europeia, e muitas delas desapareceram, mas sim, é uma realidade muito comum. E muitas destas peças não chegaram sequer a ser vendidas. Meu Deus. Isso é mesmo assustador, não estás a dizer isso. Sim. E imagina, por exemplo, eu agora quero ter melhores hábitos nesse sentido. Que coisas é que eu posso ter? Que coisas é que tu darias a nós e a mim e a quem estiver a ouvir para melhorar pequeninas coisas do nosso cotidiano? O que é que eu posso fazer diferente? Ok. Para o vestuário, especificamente, para a moda sustentável. Exato. Eu tenho uma pirâmide, não é minha, na verdade, é uma adaptação de uma ideia que já existia de outros criadores, mas que é uma adaptação também, por sua vez, da pirâmide de necessidades de Maslow, em que pegamos nos básicos, não é? E essa pirâmide, no fundo, tem ali umas hierarquias do que é que devíamos fazer para o nosso comportamento ser mais sustentável. Eu costumo mostrar essa pirâmide como uma forma de orientar as ações individuais e já vamos desmontar o que é que isso significa. Mas essa pirâmide começa com usar o que já tens, é o mais sustentável que podes fazer. Depois, se estás à procura de uma peça para um evento específico, por exemplo, um casamento, precisas de um vestido, podes pedir emprestado, um amigo, ou alugar. Já é cada vez mais comum alugar as peças de vestuário. Depois, a seguir, temos esta ideia de trocar. Também há cada vez mais mercados de trocas por todo o país, não é só em Lisboa e no Porto, existem mercados de trocas em imensas cidades de Portugal. E também podemos trocar com amigos e família, não é? Temos as pessoas que vestem, eu mesmo também que nós, que já estamos fartas de uma determinada peça, e tende a ser aqui um exercício de fortalecimento da comunidade. Eu uma vez dei um workshop numa escola, foi a primeira vez que trabalhei com alunos de 15 e 6 anos, se não estou em erro, e achava que não tinham ouvido nada do que eu tinha dito, porque passava o tempo todo a conversar, e no final coloquei-os assim em grupos, estavam a fazer um exercício e disse, pá, qual é que é a ação que vão tirar daqui? E havia um grupo de 4 meninas que estavam a combinar como é que iam fazer uma troca de roupas entre elas, porque adoraram a ideia, já estavam a planear todo um evento à volta daquilo.
isso é mesmo algo que as pessoas gostam e retiram altamente comunidade disso. Depois das trocas temos o comprar em segunda mão, que sem dúvida é mais sustentável do que comprar novo, como já sabemos, porque ajuda a circular aquilo que já existe. Temos também o fazer, sermos nós a fazê-lo, ou fazer recycling, por exemplo, que é utilizar materiais, peças que já existem e transformá-las para lhes dar mais valor. Em qualquer passo desta pirâmide é bom também reformentarmos as peças que já temos, não é? Para garantir que são cada vez mais duráveis. E, no fim, na pontinha, temos o comprar novo. Ou seja, se nós seguirmos esta pirâmide, aquilo que nós efetivamente vamos comprar novo é muito, muito pouco. E é por isso possível, tendo em conta os números que tu também mostraste, provavelmente investir em peças melhores, peças marcas mais sustentáveis, que nós falamos que têm preços muito elevados, para usar essa expressão. Acho que todos é que são demasiado baixos, porque são baseados em exploração de recursos naturais e de pessoas, mas sem dúvida que quando falamos dessa pontinha da pirâmide, estamos a falar de quantidades mesmo muito, muito poucas de peças de vestuário, daquilo que precisamos. Ok. Eu, por exemplo, às vezes eu vi um modelo de um vestido ou o que seja, e eu fico a pensar, ok, eu quero uma peça, pronto, e hoje em dia eu não consigo comprar essa peça, posso tentar inventar em casa, tudo, ok. E se eu optar por aqueles mercados mais fáceis, como tu falaste, Shein, por exemplo, eu já vi coisas na Zara que eu fiquei, ok, quero bem este casaco, mas tipo 60€, se calhar não. E fico também, eu já não fico tão chocada, não, 12€ na Shein, ok, vou comprar. Percebes? E todo este processo de, ok, não dou X, mas vou dar Y, mas ambos não estão corretos, porque eu vou estar a comprar mais barato, mas mesmo assim, há qualidade que eu já vi perder na Zara. Ok, estou a dar 60€, mas não é os 60€. Percebes? A qualidade também não vai ser entregue. Ok, vamos falar sobre preços e qualidade e essas coisas todas, porque é importante pegarmos em várias coisas daquilo que tu disseste. Ok. Começamos pela Zara, então, ou por uma marca qualquer daquelas fast fashion tradicionais que nós conhecíamos. Não sei se repararam, mas essas marcas estão a aumentar os preços. Exatamente. É isso. Porquê? Não é porque as peças são melhores. Se calhar algumas podem estar a nível de qualidade, e quando falamos de melhores, é usarem materiais muitas vezes naturais, também há aqui muita coisa que podemos desconstruir, os materiais sintéticos, como o poliéster, têm mais peso ambiental, mais emissões de carbono, mais gastos de energia, mas também são muito duráveis, é por isso que passam anos e anos no aterro, não é? Mas pronto, as fibras naturais, o algodão, tendem a ser faladas como mais sustentáveis, mas assim, são mais caras, efetivamente. Isso pode ser um dos motivos. Podem estar a mudar o tipo de materiais, até porque existe esta ideia de que o mercado quer coisas mais sustentáveis. Não é bem o que acontece no final do dia, não é o que vemos nos números, mas é a ideia que passamos a nível de marketing, de publicidade. Mas na verdade aquilo que está a fazer marcas de fast fashion tradicionais aumentar os preços é a competição que plataformas como a Shein, como a Temu, como a Amazon, como tantas outras de ultra fast fashion, nós já lhes demos um nome porque efetivamente produzem ainda mais do que as marcas de fast fashion tradicionais, os preços são tão baixos que uma Zara nunca poderia competir com a Shein. Pelo menos não a nível de preços. Então, estão-se a distanciar. E distanciam-se de muitas formas. Com os preços muito elevados, com as imagens. Se vocês forem ver uma campanha da Zara, tudo parece uma campanha de uma marca de luxo. Às vezes, até os fotógrafos são os mesmos, os modelos são os mesmos. Então, existe aqui, sem dúvida, uma estratégia para distanciar disto. Isto porque estas marcas de ultra fast fashion tomaram conta do mercado de forma completamente alucinante. Os níveis de crescimento, lucro, etc. são sim, os números mostram completamente que estão a dominar, até em países como a França, que tem uma tradição tão grande de marcas de luxo, de mais sustentabilidade. A Shein, durante muito tempo, foi uma das plataformas mais utilizadas para compra de vestuário. Só que, obviamente, para estes preços existirem, há aqui muita coisa que tem que acontecer por trás. E quais é que são as maiores características que proporcionam ou que possibilitam estes preços baixos? Em primeiro lugar, é a qualidade das peças. Estas marcas de ultra fast fashion usam essencialmente materiais sintéticos, nomeadamente o poliéster, que é uma fibra feita de combustíveis fósseis, petróleo, é plástico no fundo, que está associado a elevadas emissões de carbono, como eu disse, gastos de energia, liberta microplásticos, que são as microfibras, de tamanho muito
pequeno que acontecem, por exemplo, quando a peça está a ser produzida, quando é lavada, que depois entram nas nossas correntes de água e acabam no nosso corpo. Todos nós temos microplásticos dentro de nós. Todos, toda a gente, em todo o mundo. Não só das peças de roupa, muitas outras coisas, mas é um dos causadores deste problema. Por isso os materiais são uma parte, os materiais sintéticos são mais baratos, por isso o preço do material é mais barato. A própria qualidade da confecção é muito mais baixa e eu acho que qualquer pessoa que tenha comprado uma peça numa destas plataformas sabe isso perfeitamente, ou a peça perde a forma após as lavagens, as figuras não estão bem acabadas, tudo isso faz parte a qualidade diminui-se claramente para conseguir aquele preço. Pronto, esta é a parte dos materiais. Depois temos aqui uma parte que é os salários dos trabalhadores, que é a parte que as marcas mais conseguem manipular. Porque assim, o poliéster tem um preço de mercado, não dá para mudar muito. Mas os salários, apesar de haverem salários mínimos nos países, eles podem ser muitas vezes manipulados de várias maneiras. Por exemplo, há trabalhadores que só conseguem atingir, isto acontece em vários países do Sudeste Asiático, na China também, há trabalhadores que só conseguem atingir o salário mínimo quando trabalham horas extraordinárias. Isto devia ser ilegal, mas acontece muito. E obviamente que a China é uma das marcas que beneficia claramente, não é a única, todas beneficiam, incluindo marcas de luxo, existem imensos relatos de marcas de luxo a explorar trabalhadores, mas obviamente é aquela que nós conhecemos como beneficia destes salários baixos para conseguir ter preços também baixos. E depois é a quantidade das peças produzidas. Quando nós pensamos também do ponto de vista de economias de escala, sabemos que quanto mais é produzido, mais baixo é o custo de produção de cada peça. Certo? Sim, então, porque há custos que são indivisíveis, a renda do armazém, onde se está a trabalhar, o custo da máquina de costura, etc. O que significa que estas marcas são incentivadas a produzir muito mais do que é vendido. Muito mais do que é vendido. Porque até mesmo esse desperdício, mesmo sendo desperdiçado, é lucro para a marca, porque o custo de produção é tão baixo que a margem de lucro consegue ser maior. Então o que é que acontece? Essas peças que são feitas em quantidades que não são vendidas? É difícil saber, porque mais uma vez não há transparência, não há nenhuma marca que diga, ou não há quase nenhuma marca que diga, foi isto que fizemos ao nosso desperdício. O que nós sabemos é que a maior parte das coisas vai inevitavelmente parar ao lixo, parar ao aterro. Porquê? Porque as peças não conseguem ser recicladas. Literalmente, não há tecnologia, ela não existe. Fala-se muito sobre reciclagem, isto e aquilo, e estamos a criar um novo centro de processamento, desperdício têxtil, etc. Mas os números apontam que cerca de 0,3% de todos os têxteis sejam efetivamente reciclados. 0,3%. É nada. É nada. Estamos a falar de 100 milhões de peças, não é? Por isso, é muita coisa que tem que ir parar a algum sítio. Outrora, em tempos idos, incinerava-se as peças, queimava-se as peças, mas a União Europeia, pelo menos, por exemplo, já está a tentar, ou já proibiu isso, porque estamos a falar de plásticos. Incinerar os plásticos também vai libertar. Muitas vezes isto também passa por processamentos químicos, vai libertar químicos e tudo que não queremos ter propriamente na nossa atmosfera. Há quem tente também reutilizar, não é? Manter dentro destes mercados, mas só conseguimos fazer isso com um número muito limitado de peças, porque senão tínhamos os mercados, já estavam nas lojas de segunda mão, estão completamente inundadas de doações. Eu acabei de ter a oportunidade de assistir ao que acontece no Centro de Triagem da Humana, que é uma das associações que faz essa recolha seletiva de têxteis, e estamos a falar de quantidades absolutamente absurdas de têxteis que são processados todos os dias. Meu Deus. Eu não sei se tu podes falar um bocadinho da tua experiência no Camboja e se tu estás preparada para o que é que podes encontrar no Bangladesh, porque eu sinto que aí, ou seja, as pessoas trabalham, só querem um salário, estão sujeitas ao que seja, e nós deste lado só estamos a comprar uma peça, mas que pode custar uma vida do outro lado do mundo. Sim, eu tenho tido a oportunidade, através dos meus projetos de investigação, de visitar fábricas no Sudeste Asiático, que é o local onde a maior parte das nossas peças são produzidas. Estive no ano passado no Camboja um mês e este ano vou um mês para o Bangladesh. Também já fiz este tipo de investigação em Portugal e acho que se calhar começamos por esta parte de existem fábricas más e boas em todos os sítios. Existem fábricas más em Portugal, existem fábricas boas em Portugal, existem fábricas más no Camboja, existem fábricas boas no Camboja.
oportunidade de falar diretamente com os trabalhadores e de perceber um bocadinho de como é que era o seu dia-a-dia. E honestamente não é que tivesse descoberto nada de novo. Há muito tempo que falamos sobre o facto dos salários, que são os salários mínimos dos países, que são no fundo os salários comuns que toda a gente recebe numa fábrica, não são suficientes para cobrir despesas de vida. Quase todas as pessoas com quem eu falei tinham empréstimos ao banco para coisas mínimas, como por exemplo comprar o seu meio de transporte mais seguro, uma pequena nota, nada de especial, ou até mesmo para a educação das crianças. Estamos a falar mesmo de despesas que deviam ser cobertas pelo nosso salário básico, não é? Mas o que eu noto mesmo é que existe aqui toda uma cultura de os próprios trabalhadores não conseguem ver uma saída. É a única opção. Eu trabalho mais, eles querem fazer horas extras, estão sempre a pedir mais trabalho, porque percebem que essa é a única forma que têm de receber mais ao final do dia, e isto tem que ser fábricas que efetivamente pagam pelas horas extras, e há muitas que não, para um dia poderem sair desta situação. E uma das perguntas que se pode fazer muito comum para perceber se as pessoas gostam ou não do seu trabalho, porque uma coisa é tolerar o dia-a-dia, outra coisa é efetivamente gostar daquilo que fazemos, e perguntava, por exemplo, era uma coisa que vês o teu filho a fazer, aquilo que queria fazer, e toda a gente dizia que não. Nunca na vida queria alguém que eu gosto tanto a fazer isto, e muita gente dizia que trabalhava muito para garantir que o filho e a filha pudessem ter uma educação que o levasse para outras profissões. São situações muito difíceis porque os próprios trabalhadores estão numa situação muito vulnerável, e a questão é que as próprias fábricas estão numa situação muito vulnerável. Digamos que na maior parte dos sistemas de produção que nós temos atualmente, o que acontece é que, principalmente com grandes marcas, as marcas chegam à fábrica e dizem: eu quero esta peça por este preço. E a pessoa faz. Tem que fazer, não tem escolha. Não tem outras marcas que trabalham de outra maneira, precisam da estabilidade da produção para conseguir continuar a ter um negócio, não é? E isto acontece, mais uma vez, não só no Camboja, no Bangladesh, mas também em Portugal. Estes custos de produção tendem a ser cada vez mais baixos. É possível ver que, apesar de nós estarmos num momento de inflação em quase todos os outros produtos, o vestuário continua a baixar os preços todos os anos, em média, os preços do vestuário caem, o que significa que os custos de produção estão cada vez a ser pedidos, exigidos, mais baixos. E os materiais estão a aumentar os preços, a eletricidade está a aumentar os preços. Qual é o único sítio onde as fábricas conseguem cortar? É nos salários dos trabalhadores. Então, que devia ser a prioridade, é o que está inútil. Sim, sim. E nós nem sabemos exatamente quanto é que uma pessoa recebe nesta cadeia de produção. Há investigações que tentam chegar a essa conclusão, mas as peças passam por tantas mãos, por tantas pessoas. Nem dá para perceber. Exato, mas estamos a falar de cêntimos. Uma peça vendida por 20, 30 euros, um dos trabalhadores da cadeia de produção recebeu cêntimos por ela. Meu Deus, isto é mesmo assustador. Tu achas que a maneira como nós nos vestimos define o nosso nível de sustentabilidade? Não. Boa. Não, porque eu penso na sustentabilidade de forma muito mais holística, e se calhar volto um bocadinho àquela coisa que estávamos a dizer sobre os atos individuais que podemos fazer. Acho que eles são importantes, nós fazemos parte também de um sistema e nós também contribuímos para todas as coisas que estamos a dizer, e as nossas ações podem. Exatamente, eu acho que é importante também termos consciência do que há e do que existe. Pronto, depois também vai do toque de cada um, mas às vezes é uma migalha no meio de tanta coisa que está a acontecer. É isso, para mim, as minhas ações individuais são importantes para mim, para eu poder sentir que continuo a fazer alguma coisa, ou pelo menos para eu poder sentir que aquilo que eu literalmente meto no meu corpo não está a ir contra os meus valores. Eu não sou a favor de exploração infantil. Logo, não faz sentido utilizar peças de roupa que favoreceram esse sistema básico. Mas isto não significa que a nossa posição em relação à sustentabilidade seja única e simplesmente unida por aquilo que vestimos, ou por aquilo que comemos, ou pelos hábitos que temos. Até porque nós somos limitados por tantas coisas no nosso dia-a-dia. Estávamos a falar sobre o custo, não é, das peças. Sim. Também os nossos salários, principalmente estamos a falar aqui do ponto de vista de Portugal, são bastante baixos. Isso significa que não só temos menos poder financeiro para apoiar estas determinadas
determinadas marcas mais sustentáveis, mas também significa que temos menos tempo, menos disponibilidade mental, menos capacidade, às vezes, de vontade, não é? De querer fazer estas coisas, seja cozer uma peça, aprender a cozer um botão, até mesmo cozinhar nossas refeições em casa, tantas coisas que associamos à sustentabilidade. Quando me perguntam qual é a coisa que eu mais posso fazer para resolver todos os problemas, eu digo, votar. E votar bem. Porque a maior parte destas, as grandes mudanças terão sempre de vir de um nível de legislação, de um nível governamental. Não há muito que possamos mudar única e simplesmente através das nossas ações individuais. Elas são importantes, muito importantes, mas não são a resposta para os grandes problemas que nós temos à nossa frente. Em relação aí ao governo que tu falaste, qual é que é o papel das empresas e do próprio governo para estas mudanças? O que é que eles têm que fazer? O que é que tu achas que deve ser definido e discutido e não está a ser feito? Tanta coisa. A União Europeia tem sido, até das organizações mais pioneiras a nível de legislação de sustentabilidade, está a introduzir várias coisas a nível dos requisitos, dos critérios que estão por detrás da criação de uma peça de vestuário, para ela poder ser, por exemplo, reciclada no final da vida. Está a tentar introduzir até mecanismos de informação, como o passaporte digital de produto, que será, achamos nós, um QR Code, que irá substituir as etiquetas, porque as etiquetas atualmente são obsoletas no tipo de informação que dão. Uma etiqueta que diga Made in Portugal não quer dizer que a peça tenha sido feita em Portugal. Quer dizer que o último passo da cadeia de produção foi feito em Portugal e esse último passo pode ser colocar os botões. Isto é muito bom. Mesmo muito bom. Mas pronto, há muita coisa que falta. É preciso cada vez mais legislação a nível, e isto vai ser muito difícil de algumas conseguir, num sistema como aquele que nós nos encontramos, que é colocar limites à produção. Nós produzimos muito mais do que aquilo que é consumido, muito mais do que a nossa planeta aguenta, muito mais do que aquilo que precisamos. O fazer um limite à produção, ou impor um limite à produção de têxteis, não iria reduzir o bem-estar das pessoas em lugar nenhum no mundo, porque, como já vimos, até a maior parte das coisas que nós não queremos, estamos a exportá-la para sítios que eles próprios já estão assoberbados com a quantidade de vestuário que têm que lidar. Por isso, essa para mim seria a primeira coisa a fazer, que teria certamente de ser implementada do ponto de vista de governos. Não vejo nenhuma empresa com vontade de se auto-impor limites à produção, principalmente quando nos encontramos num sistema em que o lucro, o crescimento económico são os indicadores principais. Do ponto de vista social, obviamente, é fundamental garantir que salários mínimos são salários dignos. Isto não acontece em Portugal. Não precisamos ir ao Camboja, nem ao Bangladesh. Os salários mínimos necessitam de ser salários dignos. Este conceito, desde o início, tinha o objetivo de garantir que as pessoas conseguem aceder às suas necessidades básicas. E nisto estamos a contar coisas como alimentação, água, transporte, educação, o mínimo. E até mesmo o facto de termos direito a termos algum dinheiro guardado caso alguma emergência aconteça. Tudo isso está dentro da definição do salário digno. É por isso que muitas vezes, quando falamos sobre se o Made in Portugal, se a produção em Portugal é sustentável, e há muita gente, não só académicos, mas entusiastas deste sistema, que dizem não, o Made in Portugal não é sustentável. Porquê? Porque os trabalhadores têxteis percebem quase todos, o salário mínimo. E o salário mínimo em Portugal não é um salário digno. Por isso, a sustentabilidade não é só a parte ambiental, é também a parte social. Acho que essas seriam uma das duas maiores transformações do ponto de vista ambiental, os limites à produção e do ponto de vista social, que poderíamos implementar para ver uma mudança grande na indústria. Em relação às etiquetas, por exemplo, agora vou comprar uma camisola, o que é que eu tenho que ter em atenção na etiqueta? Eu gostava de dizer tudo, mas é que a informação que lá está é completamente limitada. Nós temos a informação sobre onde é que a peça foi produzida. Já expliquei que as peças são produzidas em muitos sítios. Até no livro nós temos isso, temos um mapa de todos os sítios por onde uma diferente de algodão pode passar. O algodão pode ter sido cultivado na Índia, processado, tingido, fiado, por exemplo, na China, depois vai para o Bangladesh para ser cortado, depois vai ser processado ou é vendido, por exemplo, na Europa e depois é descartado no Uganda. Estamos a falar de, no mínimo, 5 países por onde pode passar uma t-shirt de algodão. Isso significa que made in inserir um país? Nada, não me diz. Nada.
investigações que mostram que os materiais nem sempre correspondem à realidade. Mas o meu grande problema com os materiais, ou a forma como são comunicados, é, para uma pessoa que não está dentro da indústria, saber que a peça feita de 100% poliéster não diz muita coisa. Não diz quanta água foi consumida, não diz quantas emissões de carbono estão por trás desse material. Isso é algo que o passaporte digital de produtos, essa nova medida da União Europeia, quer mudar, ter mesmo aí os valores concretos desses indicadores ambientais, por exemplo. Depois temos as instruções de lavagem, muito importantes, quase ninguém nos lê, mas são importantes para garantir a durabilidade e a qualidade da peça em questão. E depois outras informações que poderíamos estar nas peças e que também provavelmente serão inseridas ou integradas com este novo passaporte digital de produto, é uma classificação. Sabes como, por exemplo, temos as classificações de eletrodomésticos? Sim. Do A a B, ou E, ou F, a mesma coisa a nível de sustentabilidade das peças. Exato, uma classificação que diga isto é bom, isto é mau. Claro que é muito difícil chegar a estes dados, vai haver sempre problemas, isto é uma opção que não é perfeita, mas para mim dá muito mais informação do que ter apenas aquelas 3 indicações. Sem dúvida. E em relação ao livro? Tu sempre tiveste o sonho de escrever um livro? Como é que surge a ideia? Explica-nos. Eu sempre gostei de escrever, sem dúvida. Até o meu primeiro trabalho foi jornalismo, foi algo que eu sempre gostei de fazer. O livro surgiu como um bocado uma extensão do meu trabalho na ética. Eu, com essa plataforma, consegui chegar a públicos muito diversos, porque estando nas redes sociais, inevitavelmente acabo de chegar a várias faixas etárias, a vários géneros, a vários pontos do país e tudo, mas, obviamente, estava a chegar às crianças, que não estão nas redes sociais, esperamos nós, a maior parte delas. E este, para mim, era um público-alvo muito importante, porque falamos das crianças como os consumidores do amanhã, como as pessoas que até muitas vezes podem mudar as ações em casa. Quando nas escolas se começou a ensinar as reciclagens, os pais começaram a fazer, não é? Também. E por isso há aqui um público muito maleável do ponto de vista de é muito criativo, muito cheio de ideias, muito cheio de possibilidades e de esperança, que é maravilhoso trabalhar com esta faixa etária. E então foi esse desafio de como é que eu agora introduzo esta informação, que tipicamente é considerada mais complexa, para um público infantil. E em conversa com a minha editora, a Filipa Casqueiro, da Penguin, chegámos à conclusão que a melhor forma de fazer isto era contar uma história, que é a história da moda, a história daquilo que nós vestimos. E começamos no mais antigo possível, aquilo que conseguimos encontrar a nível de informação, que é a pré-história, para perceber como é que nós chegámos até aqui, como é que passamos de utilizar fibras naturais para usar fibras sintéticas, que práticas de sustentabilidade já eram adotadas, por exemplo, na Grécia Antiga. Esta coisa de repararmos as nossas peças não é nova, não é uma revolução. Esta coisa de utilizarmos tingimentos naturais não é nova, não é uma revolução. Sempre aconteceu no passado. Simplesmente perdeu-se mais ou menos ali com a Revolução Industrial até aos dias de hoje e agora está a ser recuperada quando falamos de problemas ambientais. Mas a história da moda mostra precisamente que a sustentabilidade não é uma tendência. Muito pelo contrário. Ela sempre aconteceu. Até ali a estas alturas em que a moda rápida tomou conta das nossas vidas e aquilo que começámos a produzir passou a ser insustentável. Isto significa que não consegue ser regenerado pelo planeta. A palavra sustentabilidade é mais ou menos isso que quer dizer. Até aos dias de hoje em que estamos a recuperar um bocadinho dessas tradições e desses hábitos que sempre nos acompanharam em toda a história. Isso é muito interessante. E eu sinto que, do que eu conheço de ti, tu reinventas-te muito bem e esta mensagem que tu queres passar de educar, começar hoje para ires buscar a semente daqui a uns anos, é muito importante. E impacta. É algo que fica. E acho que o livro dá super bem conseguido nessa parte. Eu ainda não o li, vou ter a oportunidade de ler, mas é mesmo nessa ótica que eu gosto daquilo que tu estás a fazer. E pronto, depois vai tudo no seguimento da marca, depois com o livro, toda esta parte. Não sei se tu queres deixar alguma mensagem que seja importante passar para quem está a ouvir em relação ao livro. Em relação ao livro, nós temos uma frase no início, na introdução, que é... aliás, é importante dizer isto.
esta frase não é minha. Esta frase foi dita pela primeira vez por uma professora minha de mestrado, a professora Catarina Moura, mas eu nunca mais me esqueci porque é uma frase muito poderosa que diz que, embora a moda esteja à superfície, isso não quer dizer que a moda seja superficial. Porque muitas vezes falamos do vestuário como algo que só determinadas pessoas é que se importam, como se o facto de eu não querer saber aquilo que vou vestir não seja isso propriamente uma mensagem de moda, um statement que estamos a fazer, não é? Pode ser um statement anti-sistema, anti-moda, mas não quer dizer que não seja uma declaração, não é mesmo? E é isso, é dizer que a moda vai continuar a ser uma reflexão da nossa evolução enquanto sociedade e daquilo que fazemos e das nossas preocupações e dos nossos valores, como disse há pouco tempo. Por isso, não descartemos o vestuário como um tema ignorável só porque achamos que só determinadas pessoas é que se preocupam com ele. Muito pelo contrário. O que é que te preocupa mais na evolução da sustentabilidade daqui a uns anos? Eu diria que nós, até neste momento, estamos numa trajetória que pode ser um bocadinho enganadora, porque parece que estamos a fazer muita coisa e não há resultados. É um bocadinho essa a preocupação que eu tenho, que é continuarmos a adotar medidas muito incrementais, muito limitantes nas suas capacidades. Por exemplo, reciclagem. É importante reciclar, é importante. A tecnologia deve continuar a evoluir, mas não é a resposta a todos os nossos problemas. Se nós continuarmos a aumentar a produção todos os anos, as infraestruturas de reciclagem nunca terão a capacidade de aguentar com tudo que vai lá chegar. Por isso, é essencial garantir que as medidas de sustentabilidade implementadas pelos governos e pelas empresas e pelos cidadãos, isto não é só na moda, pode ser em qualquer indústria de preocupação que falamos atualmente, sejam medidas que mudem visceralmente o sistema e não estejam simplesmente a dar respostas verdes aos problemas que vão continuar a aparecer caso as mudanças não aconteçam. Da reciclagem como exemplo, podemos falar de outros. Fala-se muito, por exemplo, do greenwashing, não é? O facto de as marcas darem proposições de sustentabilidade que justificam o consumo em excesso. Eu posso comprar isto porque é algodão orgânico, logo é melhor. Ou eu posso comprar isto porque é poliéster reciclado, é melhor. Não é bem assim. Não está a trazer resultados. A indústria continua a aumentar as emissões de carbono todos os anos, o consumo de água, o consumo de recursos, a exploração natural continua e as mudanças não estão a acontecer. Isso é tipo tapar o problema ali por um motivo que é não, eu estou a fazer a escolha certa. Exato. Não estamos a fazer a escolha tão certa. Isso acontece muito com a segunda mão. Durante muito tempo falava-se como a segunda mão ia salvar o mundo porque ia substituir o consumo de moda rápida. Ou seja, as pessoas não iam à Zara, iam à Vinted. E o problema ficava resolvido. Não está a acontecer. Os dois mercados estão a crescer ao mesmo tempo. Porquê? Porque as pessoas que compram fast fashion, o que estão a fazer é vendem em segunda mão. Isso faz com que se possam libertar das coisas, tenham mais espaço e vão comprar mais. E também fazem dinheiro com as peças que venderam. Eu sou esse tipo de pessoa. É explicarmos, lá está, o modelo do sistema que já normalizámos, consumo excessivo e usarmos a opção mais verde como desculpa. É mesmo. E às vezes é também aquela questão de estralhar. Ok, tenho 3 casacos, mas pronto, eu só vou usar um, porque é que eu tenho 3? Mas pronto, é sempre aquela coisa. E eu acho que isto também às vezes impacta mais nas mulheres e não quero estar a fazer uma separação, mas eu acho que acontece mais isso, porque pronto, não sei se estou a dizer alguma coisa errada. Depende do vestuário que estivemos a falar. Às vezes as pessoas esquecem-se, por exemplo, do vestuário desportivo. Os equipamentos desportivos são um dos maiores criadores de desperdício têxtil atualmente. Aliás, uma das organizações que trabalha no mercado de cantonante, no Ghana, chama-se Dior Foundation. Eles fazem uma coisa que é contar a quantidade de peças que encontram na praia, que estão completamente destruídas, e vão para as etiquetas, ver a marca e depois dizem qual é que é a campeã do desperdício têxtil no mercado de cantonante. E uma das marcas que tende a ganhar mais é a Nike. Pois. Estamos a falar de uma marca que essencialmente produz equipamento esportivo. Tradicionalmente podemos pensar nisso talvez mais comprado pelos homens. Significa que também não são só as mulheres que vão produzir desperdício têxtil. O que é que achas que as pessoas podem fazer para contribuir para um mundo mais sustentável daqui para a frente? Conselhos é que tu podes dar do género, olha, já falámos isto tudo, já demos aqui um backgroundzinho, já está alguém consciencializado e agora vou dar dicas. Ok. Para além de votar,
que já dei essa, que acho que é transversal a qualquer coisa que vamos fazer, porque, mais uma vez, se as grandes transformações têm de vir do governo, e somos nós, tecnicamente, que escolhemos esses governantes, colocar esses valores no boletim de voto, mas também falo sobre informação. Acho que é muito importante. A moda é um exemplo, mas temos tantas outras indústrias que não correspondem mesmo àqueles que são os nossos valores enquanto seres humanos, e nós não fazemos isso porque vivemos uma vida acelerada, não temos tempo para estar no supermercado, a ler as etiquetas de todos os produtos, não é? E perceber se o trabalho forçado ou não por detrás. Eu acho que este acesso à informação é muito importante, deveria ser facultado mais facilmente, mas acho que nós, enquanto consumidores, também podemos fazer um bocadinho esse trabalho de casa de curiosidade, de querer saber mais sobre aquilo que entra nos nossos corpos, nas nossas vidas, nas nossas casas. E depois diria que, de forma geral, o que nós precisamos de fazer é parar. Parar de consumir, parar de viver em redor de um mito de bem-estar baseado em materiais físicos. Uma das coisas que eu costumo dizer é porque é que não se troca a ir ao shopping ao domingo por um passeio no parque. Está provado dos mais variados estudos psicológicos que o facto de estarmos presentes na natureza aumenta o nosso bem-estar, muito mais do que ter a peça da moda que fomos ao shopping comprar. Essa é uma dica muito concreta que podemos facilmente fazer e, mais uma vez, não custa dinheiro nenhum. E a outra coisa que eu diria é estarmos mais em comunidade. Está mais do que comprovado que o nosso consumismo vem de um vazio. E esse vazio, mais uma vez, não é de falta de a maior parte de nós, não é? As pessoas que, se calhar, para as quais estamos a falar neste momento, não vem dessa falta de recursos. Nós temos comida na mesa, temos educação, temos vestuário, conseguimos cobrir as nossas necessidades básicas, mas a nível emocional estamos todos muito isolados. E isso faz com que o nosso próprio consumo seja uma espécie de substituição dessa necessidade de estarmos com o outro e de vermos as nossas necessidades emocionais supridas por esse carinho. Eu acho que tu agora acabaste de dizer tudo. E pronto, e às vezes uma pessoa vai comprar uma peça porque é tipo, é o mínimo para mim, porque eu posso, porque eu quero. Exato. E é muito isso. Onde é que as pessoas podem saber mais sobre ti? Então, eu acho que o melhor sítio é as plataformas da ética, é thica.pt no Instagram, também temos um website que é exatamente o mesmo nome. A partir de lá também tenho acesso às minhas plataformas pessoais, o meu nome no Instagram é Mary Journal e eu nessas plataformas partilho tudo sobre o livro, sobre as apresentações, aquilo que estamos a fazer e todas as informações que for recolhendo sobre esta indústria. Obrigada, Mariana. Obrigada eu pelo convite. Por teres aceito o meu convite. Eu só quero dizer mais uma coisa, que é, eu acho que tu hoje acrescentaste imenso ao estares a dar informação. Obrigada. Porque eu já estou a levar isso. E se calhar daqui a amanhã já vou pensar e já vou, mas a Mariana disse isto e tal. Já fica. E acho que o que tu queres passar com a tua marca é mesmo isso, que é, porque estás só a scrollar, mas ok, apareceu aquele post. E eu identifiquei e meti o like e vou ter isso em consideração daqui para a frente. Acho que é muito importante. É informar e dar a conhecer, ensinar e pronto. E estás a fazer um caminho muito bonito e continua. Para mim é um exemplo a seguir. Obrigada, eu fico muito feliz. Obrigada. Beijinhos.